Jeff, tá conseguindo me ouvir bem? Sim, te ouço bem. Perfeito, também tô te ouvindo bem. Maravilha. Bom, seja bem-vindo aqui. Vou dar aquele bom dia aqui pro pessoal do café. Desculpa aí pelo atraso, inclusive. Eu não sei, deve ter acontecido alguma coisa com o Rod. Mandei mensagem pra ele, liguei pra ele. Acho que ou ele teve o hug do sono, que é um hug que acontece de vez em quando aqui, mas é geralmente um convidado, com a gente não, não acontece tanto. Ou às vezes aconteceu algum problema mesmo, tem que resolver. É, bom, hoje a gente está começando o café 254. Como que vocês estão, meus queridos? Tudo bom? Tudo bem? Estamos terminando o ano aí, praticamente. Para algumas pessoas a gente até acabou o ano já. Então, estamos na reta final. Hoje a gente vai falar com o Jeff, que, bom, é um dos devs aí de, de, de cripto, né, de blockchain mais oldies que a gente tem nesse ecossistema. Muito bom. Muita gente foi aluno do Jeff em algum momento, aprendeu muito com ele. Então é muito legal ter ele aqui falando sobre um dos tópicos mais quentes, vamos dizer assim, dentro da parte técnica, né? ZK Proofs são um tema que vira e mexe, sempre acaba surgindo dentro das conversas de cripto, inclusive em geral, não técnicas às vezes, porque tem muita coisa sendo construída, tanto relacionado com privacidade, escalabilidade, enfim, muita coisa. Bom, antes de mais nada, Jeff, se quiser se apresentar, por favor, falar um pouquinho sobre a sua história, background que você tem até agora, acho que seria legal para o pessoal conhecer. Tá, tá ótimo. Então, bom dia a todos. E, primeiramente, Vitor, obrigado pelo convite. Feliz aqui em estar com vocês. Bom, eu trabalho com tecnologia há 25 anos, né? Com desenvolvimento e arquitetura de software e de negócios. E tô meu conheci lá também Bitcoin lá por volta de 2013, 2014. É, e aí em 2016 aí conheci o Ethereum e resolvi mergulhar, né? Porque quando eu acho que a parte dos smart contracts e o que tudo isso permite no ambiente de blockchain realmente para mim é algo que é revolucionário na história da computação. E eu falei, não, isso aqui é sensacional, eu tenho que fazer parte disso. E aí, então, desde 2018, eu tenho atuado exclusivamente com blockchain, mas especificamente no ecossistema do Ethereum. E aí, a partir de 2021, eu ouvi falar, né, e comecei a entender um pouco sobre Zero Knowledge Proof, né, que foi quando eu trabalhei na empresa do Jordi Bailina, que hoje, né, é o pessoal da Polygon ZK VM, mas antes ainda eles eram o Jordi mais três sócios tinha uma empresa chamada, ainda existe, né, ainda em três, e aí eles montaram, e aí eu trabalhei no projeto que foi o primeiro ZK Rollup, né, que era a rede Hermes, que depois aí o pessoal da Polygon realmente viu muito valor naquilo e resolveu, né, comprar, né, essa tecnologia dessa rede e trazer o Jordi e toda a equipe, né, de especialistas de Zero Knowledge ali. E aí hoje é o projeto ZK VM. E aí, eu também uma outra tecnologia que eu acho que vai ser legal nesse papo aqui, Vitor, poder falar para a audiência e que hoje, porque hoje muitos dos projetos, acho que principalmente quando a gente sai do mundo, quando a gente está falando de real world assets, né? Ou seja, quando eu saio de produtos ou de projetos, protocolos puramente cripto, a privacidade é um tema que é onde muitos reguladores colocam barreiras, né, para esses projetos de real world assets. E realmente eu acredito que Zero Knowledge é a tecnologia que vai trazer essa privacidade para o ambiente, para coisas que realmente precisam,
E aí, muitas dessas barreiras que hoje são colocadas a projetos de real world asset vão cair. Então, estou muito animado para esse papo de hoje. Muito bom, Jeff. Muito bom. Bom, como sempre, quem quiser subir aqui para fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Também, bom, dei aquele retweet ali do tweet pinado, que é o do Spaces, para chegar para mais pessoas essa conversa também. Bom, o Jeff, dá uma breve introdução um pouquinho sobre o que é ZK Proof, até porque é um conceito que a galera já tentou até deixar mais mastigado, né? Tem vários exemplos aí que eu já ouvi, mas eu nunca ouvi você explicando um exemplo teu de o que é o que é ZK Proof, e acho que você é um cara bem gabaritado para falar isso, então fica à vontade. Obrigado. Muitos anos de ensino dando aula ajuda a gente um pouquinho na hora de explicar as coisas. Mas Vitor, olha, não se preocupa porque não só você, mas muita gente assim, tem dificuldade de entender porque tem muitas informações confusas sobre Zero Knowledge. Eu confesso que até eu mesmo, quando comecei a trabalhar no Rollup, né, na Hermes, eu confesso que não entendia muito bem o que que era, né, e fui aprendendo um pouco quando estava no time, mas eu confesso que aprendi muito quando eu pude sair do time e tive mais tempo para poder me aprofundar. Mas tentando aqui trazer de uma forma didática para quem está ouvindo, a gente que está participando, é o seguinte: Zero Knowledge Proof, então, a gente traduzindo, seria prova de conhecimento zero, né? É uma tecnologia recente na história da computação. Isso foi um paper do Mikali mais outros dois pesquisadores do MIT em 85. Então, poxa, para a gente falando de ciência, isso é muito pouco tempo. E é uma tecnologia que até é revolucionária, que até mesmo o Hal Finney, que para mim é o verdadeiro Satoshi, né? Ele também apresentou, ele falou sobre Zero Knowledge também, aí acho que lá pelos idos, acho que uns 14, que uns 20 anos atrás, ele até tem eu vi um vídeo dele explicando sobre Zero Knowledge, que ele acreditava também no potencial do Zero Knowledge. E essa tecnologia de conhecimento de prova zero ajuda a seguinte situação. Assim, por exemplo, o Vitor. Vitor, né, ele vai para Las Vegas. Aí, lá em Las Vegas, você só pode entrar no cassino se você tiver mais de 21 anos de idade. E aí o Vitor quer entrar no cassino. Só que é o seguinte, o Vitor, ele é um cara que ele quer garantir a privacidade dele, né? Tudo bem, ele sabe que pela lei do estado de Nevada, lá dos Estados Unidos, o segurança tem que checar se ele tem 21 anos. Mas o Vitor não quer pegar e mostrar o passaporte dele para o segurança, porque ele não quer que o segurança veja outras informações dele. Ele tem direito constitucional à privacidade daquilo. Então você chega no impasse hoje, né? Porque o segurança não deixa você entrar, porque se você não tiver o documento para você mostrar, ele não tem como comprovar sua idade, e ao mesmo tempo, se eu mostro o documento, ele vê mais coisas. Ele vê, sei lá, que o meu pai e minha mãe, onde eu nasci, etc. Então, com Zero Knowledge, o que que poderia fazer? Vamos imaginar, ou o próprio governo que emitiu o passaporte, ou alguma entidade que todos tenham confiança, pode emitir uma prova de que o Vitor tem mais de 21 anos de idade. Essa prova, que no fundo, pessoal, são números, né, que são dados numéricos, tá? Então, só para o conteúdo daquilo são dados, são informações criptografadas, então expressadas em números. Ele vai transferir do celular dele, né, de uma certa forma, para um aplicativo que esse segurança poderia ter, e esse segurança valida a prova. Que essa prova vai dizer simplesmente que sim,
o Vitor tem mais de 21 anos. Só que o segurança não vai ver nenhum documento, não vai ver nem quando o Vitor nasceu, não vai ver nem a data de nascimento do Vitor. Só que ele tem, por essa criptografia, né, que eu até costumo dizer quando eu vou fazer algumas apresentações para as pessoas, que é uma evolução da assinatura digital, né, na minha visão, ela é uma evolução da assinatura digital. O segurança tem a confiança de que, olha, uma entidade, vamos supor, o governo brasileiro emitiu realmente uma prova de que o Vitor tem 21 anos e ele validou ali no software dele que aquela prova é válida. Então ele deixa o Vitor acessar o cassino. Então, aí você fala, poxa, legal, Jeff, então me ajuda a trabalhar com identidade? Sim, ajuda, né? Que é um dos grandes problemas dos protocolos criptos hoje, muitas vezes, né? Poxa, como é que eu vou confiar em alguém para fazer um empréstimo sem colateral, por exemplo, né? Eu, poxa, eu não conheço aquela pessoa, né? Então, isso é um problema que o Zero Knowledge resolve. Outro problema é muitas vezes o seguinte, por exemplo, poxa, eu, eu tenho um protocolo que eu só posso liberar se determinada requisitos off-chain forem, por exemplo, forem cumpridos. Poxa, como é que lá na blockchain, lá no smart contract, ele tem como ter a prova de que aquilo realmente, aqueles critérios foram realizados, né? Que esses requisitos foram satisfeitos através de Zero Knowledge. Porque eu posso off-chain fazer a checagem, gera a prova, a pessoa que quer fazer o saque, por exemplo, num protocolo, ela leva essa prova e submete para o smart contract, o smart contract verifica e, por exemplo, libera um saque. Vamos supor, a gente estava falando de airdrops, né? Que, por exemplo, Zero Knowledge é perfeito para airdrop. Por quê? Eu posso fazer uma checagem se a pessoa, por exemplo, vamos colocar o seguinte: o Vitor e a galera aqui quer fazer um airdrop de quem para os participantes aqui do café. Poxa, legal. Então a pessoa tem que fazer, sei lá, que fez 2 retweets e fez 5 comentários, tal, tem direito a sacar os tokens que já estão lá, já foram mintados, estão lá na blockchain, por exemplo, sei lá, da Gnosis Chain ou estão da Ripple, enfim, estão lá num um blockchain qualquer. Legal. Aí eu faço essa verificação, vou ter que fazer off-chain. Aí, por exemplo, o que que vai fazer? O que que faria o Vitor? Gera uma prova, passa para a pessoa e fala: Ó, você está apta a participar do airdrop. Aí essa pessoa pega essa prova e submete no smart contract que está on-chain e falando: Ó, me libera me dá aqui meus tokens, né, do airdrop. Aí o smart contract libera. Então, só que o que que é legal, né? E fica, então, ou seja, eu tenho essa garantia, porque o smart contract não precisa saber, sei lá, quantos tweets, quando foi, essas coisas. Aliás, ele nem tem como saber, né? Porque ele está on-chain. Mas ele confia o quê? Ele confia na prova, ele confia na matemática. Que é do mesmo jeito, quando a gente submete uma transação para qualquer blockchain, a blockchain confia o quê? Na assinatura digital. Né? É assim que, por exemplo, quando você valida uma transação, o blockchain sabe que, por exemplo, no Ethereum, você transfere um Ether, ele sabe que ele pode deduzir um Ether da sua conta, porque ele validou a assinatura, a sua assinatura digital na transação. Então, com o Zero Knowledge, o smart contract vai confiar o quê? Vai confiar na prova, né? Na validação da prova. Então, acho que esse seriam bons casos que dá para entender o que, que a gente pode fazer com o Zero Knowledge. Isso falando de blockchain. Se você me permite estender um pouquinho, Vitor, eu gostaria até de falar também aqui para quem está ouvindo a gente, que Zero Knowledge não é só para blockchain, que é o que muita gente associa Zero Knowledge com blockchain, mas não é só para isso. Por quê? Zero Knowledge é uma tecnologia de computação em geral. É que a galera de blockchain, como tem muita gente muito
técnico, muita galera técnica excelente, uma galera assim que está sempre usando o melhor da tecnologia, já se apropriou, percebeu, nossa, a tecnologia é fantástica, vamos usar aqui, já está sendo muito usado no ecossistema blockchain. Mas vamos supor, aqui mesmo no Brasil já tem, por exemplo, já tem a ClearSale junto com o pessoal do CPQD, e também aí nisso está entrando o pessoal da Ernst Young, que já está usando, já está vendo projetos para usar Zero Knowledge para e-commerce, por exemplo. Então, por exemplo, vou chegar lá, não tem mais que fazer o cadastro na loja que eu vou comprar. Se eu já tenho, por exemplo, uma identidade minha, eu já fiz um cadastro na empresa, e já tenho essa empresa, é uma empresa que o e-commerce confia, que eu confio também, essa empresa que eu já tenho cadastro gera para mim a prova do meu perfil, e aí a loja só valida. Ah, legal, recebi a prova, poxa, sua prova é válida. Ah, então você realmente é o Jeff. Então aí eu libero a compra, né? Então isso é maravilhoso, porque, cara, para de você fazer cadastros em 10 mil sites, em tudo que é e-commerce, você tem que fazer um cadastro. Acabou. Porque com o Zero Knowledge, as lojas vão poder ter segurança de que, por exemplo, aquele cadastro veio da ClearSale, que é uma empresa que combate antifraude no e-commerce. Se veio da ClearSale aquela prova de que o Jeff é o Jeff mesmo, eu posso confiar, porque, poxa, maiores empresas de antifraude do mundo. Então, legal, eu não preciso pedir para o Jeff colocar meus dados aqui tudo de novo. E para mim, que sou usuário, é maravilha, porque, poxa, eu não tenho que ficar espalhando meus dados por aí, né? Então eu garanto minha privacidade, porque às vezes eu só quero comprar um item, sei lá, eu só quero comprar, sei lá, um tênis numa loja. Eu não quero ter outro, sei lá, mais relacionamento com aquela empresa. Eu só quero fazer a compra de tênis. Por que que eles têm que saber tudo, né? Um monte, fazer aqueles cadastros enormes? Não, com Zero Knowledge eu provo, né? É uma prova que é gerada, por exemplo, pela ClearSale, eu vou lá, mostro para ele, ó, eu sou o Jeff e confia em mim. Aí ele vai pegar, checa com a prova, e pô, realmente, realmente aqui tem uma prova vindo da ClearSale que você é o Jeff, então beleza. Cara, eu vou já liberar tua compra. E por aí vai. Então, esse é um exemplo, né? E assim, enfim, a gente podia aqui passar amanhã falando de outros exemplos de Zero Knowledge e que a gente pode usar, e até mesmo no Drex, o Banco Central está testando tecnologias, né, que são até a gente, eles já divulgaram, né? E que foi um Zither e também uma outra tecnologia que é o Starlight, que são tecnologias que ajudam a você, com o Zero Knowledge, a você gravar informações, colocar provas que você gravou informações no blockchain, mas esses dados ficam privados, né? Eles não fica aberto na blockchain aquela informação. O que é uma coisa que para o modelo do Drex é muito importante, porque tem umas questões tanto legais que exigem privacidade. E aí também eles estão. É um outro exemplo de uso de Zero Knowledge que a gente pode citar aqui. Muito bom. Ô, Jeff, uma pergunta que eu gostaria de fazer sobre o Zero Knowledge é a aplicabilidade dele para escalabilidade, né, para rollups. Porque eu acho que a primeira coisa que vem à mente, pelo menos veio à mente quando eu ouvi ZK pela primeira vez, ZK Proof, era privacidade, justamente, né? E não escalabilidade. E aí, logo que eu ouvi falar sobre a aplicação, né, ZK Sync, ZK VM aí, me surpreendeu, para ser bem sincero. Não era alguma coisa que eu estava esperando, e no começo até parecia, até para algumas pessoas bem relevantes no mercado, estava meio confuso se ia ser uma solução de privacidade também, sabe? É interessante esse ponto aí de separar também o resultado do uso de ZK Proof, né? Mas eu queria te perguntar, como que ZK Proof ajuda em escalabilidade? Excelente ponto, Vitor. Acho que é o seguinte: é,
você pode. O que que são os rollups, né, de Zero Knowledge? Então a sua pergunta é maravilhosa porque ela mostra mais um uso de Zero Knowledge e, como você bem apontou, não está ligado necessariamente à privacidade. Eu vou colocar um exemplo que a gente tinha na rede Hermes, que acho que ele é bem didático, né? E foi um dos primeiros rollups que a gente teve rodando realmente no ambiente do Ethereum. Era o seguinte: imagina que você cria um blockchain, tá? Que talvez, não sei se todos os ouvintes aqui sabem, mas muitos dos clientes, né, os softwares que estão por base, que são a base de blockchains por aí, eles são softwares open source. Ou seja, tem repositório no GitHub. Você, por exemplo, a gente aqui poderia, todo mundo, se quiser, a gente faz uma rede blockchain nossa. Então eu vou lá, pego o software do Geth, por exemplo, né, do Go Ethereum, vou lá, todo mundo baixa, instala no servidor, a gente coloca uns parâmetros e roda junto. Ou mesmo uma rede blockchain baseada no Bezium, como o do Drex. O software open source, a gente vai lá, baixa, coloca a configuração e a gente começa a funcionar. Tá bom. Aí a gente começa a fazer transação. E a gente quer provar para o mercado como um todo, né, para investidores em geral, traders, de que a gente não vai fazer maracutaia. Então, o que realmente acontecer nesse blockchain são transações honestas e são transações que depois não vão poder ser fraudadas. Então, o que a gente faz? A cada bloco do nosso. É, a cada bloco do nosso blockchain, né, a cada bloco gerado, a gente pega e a gente gera uma prova com Zero Knowledge do de qual que é o root, né, da árvore da Merkle Tree da nosso blockchain. Então a gente fala que o estado das contas desse blockchain que a gente está aqui da nossa rede tinham, ó, o Victor tinha o saldo X, eu tinha o saldo Y, a Yasmine tinha o saldo, sei lá, A, né, o Marius tinha o saldo tal. Beleza. Pegamos isso aqui, a gente com o Zero Knowledge gera a prova, e aí a gente pega essa prova e grava numa blockchain, por exemplo, onde o pessoal usa, que no caso é o Ethereum mesmo, a rede Ethereum, e salva lá no smart contract, que esse smart contract tem o validador da prova, ele valida e salva. O último estado da rede blockchain aqui do café era aquele. Então, o que isso traz? Isso traz uma confiabilidade enorme para quem vai participar da rede, porque se daqui, sei lá, para frente, a gente não quiser, vamos supor, a gente faz aqui um acordo, fala, aí pessoal, olha, é seguinte, volta o estado da rede para coisa tal, porque eu quero aqui fraudar quero ter uma ação aqui que em vez de transferir 10 transfere só um. Eu quero fazer alguma malandragem dessa. Com ZK Rollups, isso não é possível. Por quê? Eu já gravei na rede Ethereum, o estado da rede no bloco, vamos supor, 150, era, era tal, né? Então que eu tinha lá, que eu transferi 10, por exemplo. Então, fica praticamente que eu possa validar que, opa, essa rede foi fraudada. Olha só, não está batendo mais aqui o hash root da MercoTree dessa rede aqui do pessoal do café. Essa rede foi fraudada. Então, aí, pronto, já desmascaram aqui o fraudador, entendeu? Quem está querendo fazer uma fraude na rede. E aí, o que isso traz para a gente de escalabilidade? Eu posso criar redes, né, fora do Ethereum, que eu posso, por exemplo, fazer uma rede para um propósito específico, né, com uma taxa mais barata ou com regras por exemplo, regras de consenso que permitam, né, as transações, por exemplo, os blocos serem gerados mais rápido, mas ao mesmo tempo eu garanto a segurança que essa rede não vai ser fraudada através do quê? Através da prova criada usando o Zero Knowledge, aonde eu vou sempre estar gravando e validando, né, que aquela rede
tinha aquele denominado estado. Quando eu falo estado da rede, ouvintes, eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer os saldos das contas, né? Ou quando tem smart contracts, o que está gravado no smart contract, né? Então é desse jeito, Vitor, que Zero Knowledge ajuda na escalabilidade, né? E ao mesmo tempo traz segurança, porque não precisa ser otimista. Tipo, eu tenho uma semana, por exemplo, eu posso ter uma janela onde as transações, alguém pode apontar que teve uma fraude. Com o Zero Knowledge, gente, não tem isso. Com a rede Amazon Rollup, gerou a prova, gravou numa Layer 1 como Ethereum, meu amigo, pronto, você já tem a prova que aquilo lá nunca mais vai alterar. Então você tem segurança que essa rede não vai ser fraudada, mas eu estou falando aqui numa janela, sei lá, de 1 minuto, 2 minutos, não é uma semana. Então essa é a grande vantagem e é um outro caso de uso maravilhoso para Zero Knowledge. Eu consegui responder sua pergunta, Victor? Conseguiu sim, Jeff, conseguiu muito bem. Uma pergunta que eu ia fazer, meio que um follow-up nisso daí, é justamente qual que é a diferença, qual que é a diferença vantagem, né? Qual que é a vantagem, vamos dizer assim, que ZK Proof tem sobre Optimistic Rollup e, e qual as desvantagens que talvez tenham comparado ao Rollups otimistas, né? Eu acho que a grande vantagem é o tempo que você pode confiar na rede, né? Então, quando a prova é gerada e validada vamos supor, na Layer 1, pronto, já está ali. Você não tem que mais confiar, você não tem que ser mais otimista. Você, cara, fechou a transação, entendeu? Então, se, por exemplo, por isso que o Banco Central nem concebe, eles nem começaram, não vão testar tecnologias de rollups ou tecnologias otimistas no âmbito do Drex. Porque eles falam, legalmente a gente não pode, uma transação que foi feita, ela não pode ser desfeita assim, no sentido, sei lá, teve algum problema no bloco, tem que voltar. Isso não pode ter, entendeu? Então, a única solução que hoje você como trader, como investidor, você pode ter segurança que depois que refeita a prova, você pode dormir tranquilo que aquela transação não vai ser sua, o seu bloco não vai ser fraudado, com o ZK Rollup. Acho que essa é a grande vantagem do ZK versus as tecnologias otimistas. Muito bom. É que o otimista ele tem 7 dias, se não me engano, para alguém reclamar, né, daquela decisão ou daquela transação ali para Exatamente. poder é, para poder eventualmente voltar. Ô Jeff, mais uma pergunta aqui. Bom, de novo, se alguém quiser subir aqui e fazer alguma pergunta também, fica à vontade. Não quero monopolizar o Jeff só para mim aqui no assunto. Eu vou perguntar que, porque assim como escalabilidade, para mim, pelo menos, foi uma surpresa, dizem que está sendo interessante usar, quais outras áreas você vê que está fora do radar, vamos dizer assim, que talvez ZK também possa eventualmente ajudar em alguma forma? Tem alguma coisa que você tem visto de desenvolvimento legal que possa caminhar para um sentido que talvez ninguém estava esperando, coisa do gênero? Olha, eu acho que caminhar por uma coisa que ninguém estava esperando, talvez não, mas eu acho que para um uso que muita gente que está só focado em blockchain, talvez não tenha se dado conta. Eu acho que são usos no caso de identidade, que eu acho que isso vai ser bom tanto para, vamos supor assim, para o cliente, para a pessoa física, quanto vai ser bom para as empresas, tá? Então, acho que vai ser bom para as pessoas físicas porque vão garantir o direito constitucional delas à privacidade. Então, acho que a gente está abrindo muito mão do nosso direito à privacidade
e Zero Knowledge é uma tecnologia que vai poder resgatar, né, a gente ter direito à nossa privacidade. E, ao mesmo tempo, vai o quê? Vai ajudar as empresas a fazerem negócio porque elas vão poder ter menos fraudes, porque elas vão poder confiar que aquele perfil é um perfil verdadeiro e que passou por alguma checagem para ver se aquela pessoa que está do outro lado não é um fraudador, não é um criminoso, enfim. Porque no meio de gente boa sempre tem, lamentavelmente, sempre tem gente ruim, sempre tem, né, fraudadores e tal. Então, Zero Knowledge vai também ajudar as empresas a separar o joio do trigo, né? Separar, sei lá, esse 0,5% de fraudadores que às vezes acabam, conseguem acabar com todo um ecossistema, né? E além de identidade, eu acho que também tem essa parte da escalabilidade que pode ajudar a escalar não só soluções em blockchain, mas também até mesmo de computação em geral. Porque, por exemplo, eu posso, com Zero Knowledge, provar que eu realizei determinada verificação, sei lá, determinada geração de dados ou computação, e posso, com o Zero Knowledge, provar que eu fiz todas as checagens ou que eu realizei aquela computação. E por fim, não menos importante, acho que um caso é na inteligência artificial. Porque hoje, sabe, é uma coisa que pouquíssima gente se deu conta. Mas é o seguinte, inteligência artificial ela é baseado em aprendizado de máquina. Por quê? O computador, gente, quando você sai da fábrica, não tem nada dentro dele, né? Você vai lá, você instala o sistema operacional, você instala um Windows, você instala um Linux ou um Mac, ele está limpo. Então você tem que colocar o software e treinar aquela máquina, né? Só que pouca gente tem se perguntado uma coisa. Vem cá, essa máquina foi treinada com dados corretos? Uma pergunta que pouca gente tem se feito. Ah, só fala do poder da inteligência artificial, que vai fazer aquilo. Mas vem cá, e se a IA foi treinada com dados mentirosos, dados fraudados? Então, eu acho que até tem algumas situações que o pessoal fala que as máquinas, tem algumas máquinas que alucinam. No fundo, alucinar tecnicamente quer dizer o seguinte: a máquina foi treinada com informações erradas. Então, como eu garanto, com uma empresa de IA que treinou uma máquina, que eu vou lá e faço uma pergunta, ela me responde com aquela coisa bonita, toda lá, não foi treinado com o dado errado? Através de Zero Knowledge, que eu posso estar usando provas de que eu treinei a máquina com dados corretos, que eu treinei o dado com uma fonte de informação segura. Que eu acho que pouca gente tem falado nisso, é, mas eu acho que é uma discussão que o mercado tem que começar a ter em cima de inteligência artificial, que é qual foi a fonte de dados de treinamento dessa IA. Eu acho que esse é uma nova fronteira, Vitor, que Zero Knowledge é a tecnologia para garantir que a gente converse com máquinas com dados corretos, com informações seguras. Porque senão, daqui a um tempo, as pessoas vão confiar em máquinas, em plataformas de inteligência artificial, que vão falar mentiras e as pessoas simplesmente vão começar a acreditar nessas mentiras produzidas por máquinas. Culpa das máquinas? Não. Culpa de quem colocou dado errado no treinamento das máquinas. É isso aí. Olha o bonito aqui. E aí, Rod? Tudo certo? Pô, caramba, solta palmas aí, Vitão. Peraí. Dessa vez não é nem palmas, mas Tocantins inteiro mesmo. Mas tem uma boa Eu não sou tão explicação. Primeiro pedir maldoso, não. desculpa, né? Primeiro pedir desculpa, né? Pro Jeff aí, pro pessoal. Mas tem uma boa explicação. Ontem eu fui adicionar um alarme pro Space Create às 5 horas. Só que ao invés de criar um alarme novo, eu editei meu alarme diário. Eu fiz no piloto automático, provavelmente, né? Piloto automático. E aí eu Acontece. esqueci de mudar depois. E ontem eu fui dormir ultra tarde. Eu fui dormir 1h30 da manhã.
E aí não tava setado o alarme de todo dia, tava setado o alarme das 5 da tarde, né? Que eu editei, na verdade. Aí eu acordei no susto agora, literalmente. Mil perdões, guys. Não, acontece. Já aconteceu mais comigo do que com você, então tranquilo. Mas fazia tempo que não acontecia, Guys, Vitão. eu Comigo ou você. Então, fazia. Tá desculpado. Eu vou passar a gota antecipado aqui, porque ficou legal a gota, sinceramente falando. O código vai ser Jeff, então vai ser JEFF. Vai iniciar agora, esse é o código. Vão ter 8 gotinhas só, porque foram o tanto de likes que teve no Twitch, então já sabe, próxima vez quer garantir mais gota, dê like, retweeta, que vai ser uma dessas coisas aí. Jeff, JEFF. É o código da gota. E vocês vão gostar da imagem da gota. Ficou legal, ficou bem matemático, barra café. Ficou legal. Ô, Jeff, eu queria fazer uma pergunta para você sobre... E aí, é uma pergunta bem ampla, tá? Fica à vontade de responder como você quiser. Mas outro dia eu estava conversando com um amigo meu, Dev também, e ele falou que ele estava lendo Proof of Stake do Vitalik, e ele falou que é muito bom, ele recomendou até ler, porque eu sempre achei que era um livro técnico, extremamente, explicando em detalhes o que era Proof of Stake e provando que talvez era a melhor prova de consenso, etc e tal. Então eu estava muito interessado em ler, talvez ler um resumo, coisa do gênero, mas não em ler o livro. E aí ele falou que, na verdade, era um livro mais filosófico, tinha partes mais filosóficas e tal, porque falava um pouco sobre como o blockchain consegue provar coisas, ou como o objetivo final, né, da blockchain é criar uma infraestrutura que a gente já deveria ter antes, que prove coisas, prove identidade, prove, enfim, várias outras coisas. Que a gente hoje tem dificuldade muito grande ou de provar ou de criar, vamos dizer assim, entre aspas, uma base de dados em comum, né? Vamos dizer assim, mundial. E aí vem ZK Proof, que também, querendo ou não, trabalha nesse sentido, nessa direção de provas aí de coisas, né, do mundo real. E aí você citou RWA no começo do episódio. Eu queria ver com você que está inserido bastante nesse mercado, trabalha em vários projetos. Como que você vê o potencial dessa tecnologia de mudar a vida das pessoas? Do João que está ali que nunca ouviu falar de cripto, nunca ouviu falar de blockchain, mas aquilo vai impactar a vida dele como? Que você vê acontecendo? Qual que é o potencial final ali? Finalidade de tanto ZK quanto blockchain, você que está dentro do mercado. Então, eu acho que é o seguinte, tem uma coisa básica que para qualquer sociedade funcionar, que é confiança. Você não faz negócios se você não tem confiança na outra parte. E aí existe uma indústria da confiança que as pessoas não se dão conta. Porque desde que a gente é criança, a gente foi moldado numa sociedade que já tinha algumas elementos para garantir a confiança que a gente foi condicionado a pensar que aquilo era normal. Mas quando a gente começa a pensar nesse ponto de vista, como você falou, filosófico, começa a pensar mais profundamente a sociedade, você percebe que essas pessoas, essas empresas, não precisariam não existir se eu fizesse negócios ou as relações entre as pessoas no ambiente de confiança. Vou dar um exemplo clássico aqui: cartório. Por que que existe o cartório? Por que que foi inventado? Porque as pessoas precisavam registrar uma informação e alguém que a sociedade como um todo tivesse fé naquela que aquela pessoa disse é verdade. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma época que eu morei nos Estados Unidos, e aí, como tem aqui, a gente também tem lá, né, o notário, né, que é o cara de cartório, que
E olha que interessante, e aí eu só dei conta de como funcionava isso, o porquê disso, conversando com o cara que era meu vizinho do prédio. Só que lá é o seguinte, lá, pelo menos ali na Flórida, se eu entendi bem, ele não é um serviço que você vai lá ter uma empresa, ter um escritório, cartório, não. São pessoas que voluntariamente vão lá no condado, né, ali com na parte do sistema judiciário ali, se voluntariam e a sociedade, né, o judiciário checa aquela pessoa e a sociedade fala, não, o Vitor é uma pessoa idônea e o que ele falar, o que ele assinar, né, validar, a gente confia nele. Então, aí essa pessoa, quando eu preciso autenticar um documento, eu vou lá, levo para ele, ele compara o documento e fala, não, essa cópia aqui, por exemplo, desse documento é uma cópia fiel ao original. Aí ele vai lá e assina, né, Caribe assina. Aí a sociedade, legal, esse papel eu tô chegando, eu não confio aqui, sei lá, no Rod. Mas se esse ele trouxe um papel que foi validado pelo Vitor, no Vitor eu confio. Então tá bom, eu vou aceitar esse seu papel aqui, viu, Rod? Então, beleza. Então, aí eu tô falando desse que é o mais clássico, é o mais, digamos assim, o mais notório, né? Falando de notário, é o mais notório, assim. Mas tem várias outras que, se a gente começar a pensar, existe uma indústria de confiança que eu acho que em 2018 fizeram um estudo que gira por volta de muitos bilhões de dólares no mundo inteiro, né? De pessoas que existem, o papel delas é só validar informações. Então, por exemplo, outro caso que a gente está falando aqui que blockchain, zero knowledge pode ajudar na saúde, porque hoje você vai no hospital, o seu dado, a sua consulta, às vezes o seu exame está lá, armazenado no sistema daquele hospital ou daquele grupo de saúde. Você mudou de cidade ou você mudou de plano de saúde. Cara, ou você imprime todos aqueles laudos dos seus exames, ou você perdeu todo o seu histórico de saúde, o que é terrível. Principalmente, por exemplo, quando a gente está falando de câncer, saber o histórico médico do paciente pode ser a diferença entre a vida e a morte, porque saber esse histórico que vai ajudar o médico, às vezes, escolher o tratamento correto para você. E, cara, às vezes, se ele escolher o tratamento errado, você pode morrer, porque aquele tratamento não vai funcionar. Então, com o blockchain, o que é interessante? O dado está registrado na blockchain. Ele vai pertencer a você. Se você for no hospital A, ou no hospital B, ou no hospital C, ou se você mudou de país, o dado está lá. E você pode compartilhar com quem você quiser. E quando você quiser. Então, e aí, o médico, por exemplo, vai poder, se você libera o acesso, ele vai poder ver aquelas informações e te tratar melhor. Então, esse é um outro caso que eu acho que com blockchain, que é o melhor, hoje, é o melhor repositório de informações que a gente tem na história da humanidade, né? Que é um repositório de informação mundial e resistente à fraude. E aí você combina isso com uma tecnologia como o Zero Knowledge, que garante a sua privacidade, aí fica uma solução perfeita, porque você não tem como uma outra parte, de uma certa forma, também ter acesso à informação que você não queira. Então, acho que são. Bom, eu tinha mais. Poderia passar aqui muito tempo falando de mais casos, né? Mas acho que esses dois são os mais, assim, para mim, fortes, de que a combinação de Zero Knowledge com blockchain realmente tem o potencial de melhorar a relação que nós temos de sociedade. Muito bom, Jeff. Essa questão até da parte de saúde ou científica, né? Tô devendo ainda de trazer aqui no café o pessoal de DeSci, né? Tem um pessoal de DeSci no Brasil bem ativo e justamente atuando muito nessa Seria muito questão bom de trazer mesmo, registros, então. registros médicos. Fica para a próxima temporada, no ano que vem, a gente trazer
alguns cases bem legais, justamente o que o Jeff falou, de você conseguir privacidade, claro, dos seus dados, mas também ser dono dos seus dados médicos, né? Porque hoje em dia é uma vantagem que só algumas pessoas têm, mas você ter um histórico, igual o Jeff falou, pode mudar totalmente a tua vida ali, pelas escolha de Eu, tratamento, etc. eu convido a todos que estiverem ouvindo aqui o café a depois visitar um projeto que eu faço parte, que também é de SAI, que se chama My Health Data. Tem um manifesto que guia o projeto, que eu acho que vale muito a pena acessar e ler, que chama myhealthdata.github.io. Vale a pena o pessoal acessar, ver o que está naquele manifesto, porque com um conjunto de especialistas a gente foi vendo, né, o quanto que blockchain pode ajudar na saúde, né? Então, Vitão, acho que vale a pena aí convidar a galera a acessar e realmente assim vocês apoiarem esses tipos de iniciativa. Muito bom. Fazer um rápido shout-out aqui para os nossos parceiros, rapidinho aqui. A gente tem 3 parceiros aqui no café. A gente tem a Picnic, a gente tem a Web3 Valley e a Enor. A Picnic, provavelmente vocês já conhecem, já todo mundo que comprou o café já conhece, foi o nosso primeiro parceiro aqui. Você pode eliminar muito do ruído do mercado por usar, por exemplo, cestas. As cestas cripto, você pode comprar um bundle, né, uma cesta, né, justamente um índice, que alguém criou, e aí com vários assets, com vários ativos de cripto ali de uma vez só, sem sendo autocustódia sua e sem pagar a taxa de gas também, por causa de eles usam account abstraction. Tem a Web3 Valley também, que é uma das primeiras, se não a primeira aceleradora de startups Web3 da América Latina. Ajuda os projetos de Web3 desde as fases iniciais, auxilia na estruturação e também fase de captação. E a Enor, que é um ecossistema que capacita indivíduos e empresas a acessar e negociar no mundo sem fronteiras, o mercado financeiro internacional. Eles têm vários produtos, desde marketplace de NFT que eles estão lançando, até um livre spot de ativos RWA. Muito bom. Jeff, aquele momento agora de você fazer um convite para o pessoal, fazer alguma coisa que você tá, alguns projetos, né? Você já falou desse de SAI, mas alguns projetos que você está participando, que se você gostaria de chamar a galera aí, fica à vontade, viu? Novamente queria te agradecer, Vitor, pelo convite, né, você e o Rod, então, por poder estar aqui e também compartilhar conhecimento com a galera, né, do ecossistema, comunidade. Então, muito feliz por isso. E aí, sobre Zero Knowledge, eu estou realmente junto com alguns sócios de estar fundando, né, a ZK Pilatus. Então, depois quem quiser, coloca http://zkpilatus.tech, que é a gente está criando essa startup para a gente ajudar empresas a poderem, né, fazerem transações e tudo com privacidade, com ou sem blockchain. Também aí eu sempre também compartilho com dados, informações não só sobre Zero Knowledge, mas sobre blockchain, sobre também inovações e coisas, tecnologias que podem ajudar, né, o mercado e também os traders e, enfim, a desenvolvedores e todo mundo. Então eu convido, né, a galera a me seguir tanto aqui no Twitter, que é @JeffPrestes, quanto também no LinkedIn, que também se você buscar lá Jeff Prestes e Jefferson Prestes e tiver uns ideogramas em mandarim, sou eu. Vocês vão me encontrar lá. Então, eu sempre estou postando, então para quem se interessa também pelo tema, vale a pena lá me seguir para poder também aprender coisas novas, tudo, porque como o Vitor sabe, educação é uma coisa que
eu já me dedico há alguns anos e até o meu, tanto que assim, meu projeto de vida é poder viver de educação, né? Poder trabalhar com isso e educar o mercado, educar, porque realmente educação é que transforma vidas. É isso aí, muito legal, é verdade, concordo com você. E gostei do nome, viu? Jeff, ZK Pilates lá. O que é verdade, muito bom. Pode falar, desculpa, Rod. não só desculpar o Jeff e a galera pelo atraso. Eu vou ter que ouvir depois do café, então aproveitar para fazer esse CTA, né? Pra galera que o café vai lá pro YouTube e Uhum. Spotify daqui umas horinhas. E aí, pra quem se atrasou com o sono, por exemplo, eu, dá pra assistir lá depois, que vai ficar gravado e a gente vai soltar lá nos episódios. Mas amanhã tamo aí. Muito bom. Volta, guys. Já deixei o alarme setado aqui de novo. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado por terem assistido, ouvido, na verdade, o café de hoje. Obrigado, Jeff, por ter aceitado o convite, ter passado esse tempo aqui com a gente para falar um pouquinho sobre ZK, que é um dos assuntos mais quentes, querendo ou não, da parte técnica. Obrigado pelos exemplos e obrigado pela explicação, foi bem didático. E amanhã a gente tem Café com a Mercúrios. Um abraço para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Valeu, meus queridos. Abraço, até amanhã.